Da manhã de quarta-feira, como anunciado, nós estamos recebendo ao vivo nos estúdios da Educadora o presidente do Poder Legislativo de Itaió, Valmor Zangelini, vereador do PSD, para fazer um balanço sobre o momento, né, da Câmara de Vereadores. Nós estamos entrando num período de eleições, um período com algumas restrições, e hoje, né, no momento que ainda nós não temos algumas as restrições sobre falar ou não, né, de candidaturas, pré-candidaturas, a gente trouxe o vereador Valmor, mas não nesse sentido, mas para que nós também não tenhamos nenhum tipo de problema, a gente trouxe aqui o presidente para fazer um balanço, né, da Câmara de Vereadores. Lembrando que o vereador Valmor assumiu a presidência em 2016, nesse último ano de legislatura. Vereador Valmor, a gente sempre, né, conversa a respeito dos trabalhos na Câmara e se fala tanto em crise, se fala tanto em dificuldade financeira por parte dos governos, por parte, né, das administrações, tanto, né, dos municípios quanto do Estado e do país. Como que vive a Câmara de Vereadores? Enfim, qual que é a situação atual do nosso Poder Legislativo? Obrigado, presidente, e bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Lucas, bom dia, Aristeu, bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. É sempre um prazer estar a gente podendo levar uma mensagem e levar o nosso trabalho, né, do Legislativo à população. Então, dizer que também sempre é um prazer a gente deixar a população bem orientada. Então, momento de crise, todo mundo conhece, sabe que está ali, né, tá presente. Santa Catarina talvez seja o último estado do país a sentir essa crise, né? Então imagina a nível nacional, mas dizer de que mesmo assim a Câmara em si, ela tem o seu orçamento, né? Orçamento suficiente, a Câmara em si não sente crise. Claro que fazemos economia, trabalhamos em cima de fazer economia para que pudéssemos dar melhor governabilidade também ao município. Tanto é que a gente está evitando diárias, tentando reduzir também o próprio salário, né, o subsídio do vereador, como a gente reduziu em 12,5% para a próxima legislatura, né, independente de quem está legislando estar na próxima legislatura ou não, né, mas vendo de que em épocas de crise é necessário fazer um arroxo, um pequeno arroxo, né? Mas também temos que dar condições dos próximos legisladores também terem condições de fazer um bom trabalho, né? Porque a gente esteve na última sessão, por exemplo, a gente atrasou uns 15 minutos a sessão de tantas comunidades e aqui pedindo uma contribuição, aqui pedindo uma contribuição lá, isso se torna pesado, não é a função do vereador, mas você nega para você ver como é que fica a situação. Então a gente tem que ver também esse lado, né, do subsídio dos nossos legisladores, do nosso prefeito, vice-prefeito, secretários, que toda hora são cobrados. Então, mas vejo que a crise existe, mas o nosso político está muito mal acostumado, talvez a nossa população também esteja um pouco mal acostumada. Quer dizer, a cobrança da população em cima do vereador, achando que o vereador tem que executar as obras, tem que fazer isso, né? Mas acredito que ao longo do tempo e com a conscientização, a população vai entender qual é que é a função do vereador em si, né? Que é de fiscalizar, fazer as leis, né? Fazer com que o dinheiro seja bem aplicado. Como agora, essas verbas que estão vindo, por exemplo, 200 mil reais para a Brita, poderíamos estar investindo numa pedreira para trazer, de repente com 200 mil reais a gente poderia estar trabalhando 6 meses, um ano ali, espalhando cascalho pelas nossas estradas afora, né? Talvez um pouco mais de gestão, né? Então a gente sabe que a dificuldade, não vamos criticar, mas temos que deixar bem claro que a nossa administração não está agradando nem ao próprio, a própria, em si, os partidos que os elegeram, né? PP e PSDB, mas que também, por outro lado, a Câmara não fez nada para impedir que seja feito. Tanto é que nós tivemos ao longo, nesse ano já, 25 indicações
209 indicações durante os 4 anos. Tivemos pedidos de providência só nesse ano 116, e foram 766 ao longo dos 4 anos. Moções, foram 11 moções, e ao longo dos 4 anos, 11 nesse ano, ao longo dos 4 anos, 108 moções, requerimentos, 41 requerimentos, e ao longo dos 4 anos, 333 requerimentos, leis aprovadas, né, projetos de lei, mais de 270 projetos de leis analisados e aprovados. Então, e praticamente todos eles por unanimidade, né? Se não teve um ou dois que não foram aprovados por unanimidade. Então a gente deu governabilidade, como nesta última sessão também esteve na reunião das comissões antes da sessão, o prefeito, a administração em geral, né? Secretários, para fazermos com que a gente pudesse entender de aprovar projetos de lei que entraram na sexta-feira e a gente tinha que aprovar até o final do mês. A gente então fez a ordinária, quer dizer, dispensou os pareceres das comissões, fez uma ordinária, fez uma extraordinária, justamente para poder dar governabilidade ao município, né, ao prefeito. E então a gente está fazendo tudo para, se as coisas não estão acontecendo de repente, não é porque por falta de empenho do vereador. Talvez a comunidade pense assim, o vereador não me fez aquela estrada, não fez aquilo lá, mas essa não é a função do vereador, né? Mas o vereador, ele fez, por exemplo, 766 pedidos ao longo desses 4 anos para a população. Então, ele está fazendo esse empenho, mas a função do vereador, se sabe que é aprovar as leis, fiscalizar, né, a boa aplicação dos recursos públicos. Presidente Valmor, quando o senhor assumiu a presidência da Câmara de Vereadores, o seu discurso sempre foi um discurso conciliador, né, de união entre os vereadores. E o senhor sentiu uma mudança após a sua entrada como presidente, uma mudança no relacionamento dos vereadores? Exatamente, Jefferson. Isso foi primordial. Acho que até a oposição, que eu considero que eu não tenho oposição, eu tenho, né, são todos os vereadores, a gente tem simplesmente um só sentido, a população é que é visada, não é um partido político, né? Então, a própria, que seriam os partidos, os vereadores de oposição, acatando todas as ideias da gente, e a gente tentando fazer com harmonia, levando todos os projetos, primeiro a chegar à mesa diretora, a todos chegar a um consenso de que o melhor é isso. Então, quando a gente chega numa sessão, a gente já sabe que os vereadores estão favoráveis. Tanto é que, então, hoje, até os próprios vereadores de oposição dizem: Valmor, você deveria ficar pelo menos mais 1 ano, ou 4 anos ainda na presidência, para moralizar e para fazer realmente a Câmara funcionar como deve funcionar, com harmonia e visando o bem do povo. Então, isso me deixa satisfeito, né? E a gente vê que todos os vereadores estão, assim, em consenso, aprovando a forma que a gente vem conduzindo a presidência da Câmara, né? E conduzindo a Câmara. Então, isso me deixa satisfeito, porque, primeiro, eu levo qualquer projeto polêmico, a gente discute na mesa diretora com o jurídico para ver da legalidade e tudo. Depois de chegar a um consenso na mesa diretora, a gente leva para todos os vereadores, se chega a um consenso. Então, quando a gente chega para uma sessão, para votação, a gente já sabe como é que está e a gente vai mais tranquilo. Teve 2 sessões polêmicas que foram as sessões dos subsídios, e quem presenciou sabe que não foi fácil. Não foi fácil. O jurídico mesmo disse: Valmor, realmente você teve pulso, você não acreditava que você tivesse condições de conduzir a sessão até o final, e eu a conduzi normal. Teve os vereadores, até de oposição, que disseram: parabéns, Valmor, você foi firme, você conduziu. Então eu disse: quando eu sinto que a gente fez um bom trabalho antecipado, que a gente tem a credibilidade dos colegas, e quando a gente vê que a gente está fazendo o melhor, e a gente não vai dar ouvido, de repente,
a mentalidade de uma pessoa ou de duas pessoas, né, que querem confundir a população, e a gente conseguiu tocar realmente aquelas sessões tranquilamente. Eu levei até o final tranquilamente, com todas as controvérsias que vieram, fechou tranquilo. Haviam vereadores que tinham medo até de que, puxa, alguém pode sacar uma arma e fazer esse tipo de coisa. Eu disse, não, eu não tenho nada de medo, porque eu acho que eu estou fazendo aquilo que eu acho que é correto, o que é o bem, e quem não deve não teme. Vamos tocar para frente, vamos... Então, graças a Deus, essa harmonia hoje existe, e agradeço a todos os colegas vereadores por isso. Presidente, nós estamos entrando, claro, né, no mês de julho, e nós sabemos que, obviamente, em dezembro, né, encerra essa legislatura. O senhor falou sobre o balanço feito até agora, até dos 3 anos, né, 3 anos e meio, mas qual que é a sua expectativa para esse último meio ano dessa legislatura? Qual que é a sua expectativa, presidente? Claro que agora entra-se em período de campanha eleitoral. Muitos vereadores vão estar empenhados, muitos vão concorrer de novo ao cargo, né? São pré-candidatos, muitos deles, alguns provavelmente não irão, né? E então, como é um período eleitoral, também muita coisa é vedada, né? Então, acredito que também muitos projetos não virão, mas e muitas coisas não podem ser feitas nesse período. Então vai ser um pouquinho mais tranquilo. Acredito que de agora em diante vai ter agora os projetos de anulação e suplementação de verba, para o que sobra de um lado jogar para o outro, desde que seja dentro da pasta, que seja legal, e a gente vai estar dando, claro, sustentabilidade ao governo, para que nós podemos terminar um ano em boas condições, o município em boas condições, e o próximo prefeito possa pegar e fazer também um bom trabalho, embora a gente sabe das dificuldades e a crise, mas que se a gente fizer um bom trabalho, dá para ter, com um jogo de cintura, dá para fazer um bom trabalho, com certeza. Então, vejo que vai ser, assim, tranquilo, né, de agora em diante, tendo em vista que também vamos ter recessão, a partir de entrar em recesso no dia 17 de julho, até o dia 31, dia 1º de agosto a gente já retorna, né? Então, as atividades. Então, mas acho que tudo tranquilo. Tá certo. Presidente, a gente quer agradecer a participação aqui nesta entrevista do dia, né? Lembrando que essa conversa é sempre muito importante para trazer essas informações, como falei no início da entrevista, por questões realmente da restrição de informações, o que pode configurar uma campanha antecipada, então a gente também tem que tomar cuidado com isso, mas é sempre importante a participação aqui do nosso presidente, vereador, né? Não sabemos ainda, né, vereador? Enfim, o senhor pode ficar à vontade para falar também sobre a candidatura para 2016, vai buscar uma reeleição como vereador, chapa majoritária, né, para prefeito, enfim, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, mas nós queremos agradecer mais uma vez ao presidente Valmor, então, pela disponibilidade e pela presença. Obrigado, vereador. A gente que agradece. Quanto à candidatura, eu sempre falo, o bom é a gente poder estar de fora, né? O melhor de tudo mesmo é a gente estar de fora. Não é, se eu estou na política, não é porque eu tenho um desejo de ser um político, ou quero, assim, queira aparecer, mas a gente sabe que se a gente se coloca a criticar as administrações, a gente tem que provar que a gente também sabe fazer, tem que fazer a parte da gente, não só ficar criticando. Então, por isso que eu estive. Agora, se eu puder estar de fora, na próxima eu ver que existe um projeto realmente que é bom, e que é melhor eu ficar de fora e dando o apoio, vou ficar de fora. Agora, se precisar, como eu já disse alguma vez, se precisar ir a candidato a vereador, eu vou. Se precisar ir de candidato a vice-prefeito, eu vou. Se precisar de ir de candidato a prefeito, até eu diria que estou à disposição. Não que seja meu desejo, mas se for para o bem da população ainda, até o final, eu digo que deixarei o meu nome à disposição. Seria pré-candidato a qualquer coisa, seria pré-candidato a não ser nada também, né? A estar fora, que seria lavaria a alma, ficaria tranquilo, cuidar das minhas coisas. Mas eu me preocupo com o município, me preocupo com a população, tendo em vista que são 39 anos que venho à frente de comunidades, a direções de comunidades, e agora 20 anos no sindicato, e se eu não tivesse vontade de fazer alguma coisa para o povo, realmente estaria cuidando das minhas coisas e não ali. Mas é um dom que eu tenho de cuidar do povo, e aí vale
aos colegas aqui que são políticos e a população analisar e ver o que é melhor para Taió. Para mim, o que for melhor para Taió, eu estou apoiando. E queria deixar aqui, então, o meu agradecimento ao Jefferson, a Rádio Educadora, que sempre faz um excelente trabalho, né, de comunicação e que dá oportunidade a todos, né, e eu me sinto muito satisfeito pela oportunidade que vocês me dão. Agradecer a vocês e a toda a população. Muito obrigado.